Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, e eu vou ler com você a partir do versículo de número 1. Mateus 13, a partir do versículo 1, nós vamos ler 9 versículos. A tarefa do pregador do Evangelho é sempre uma tarefa muito desafiadora, e eu vou te explicar por quê. Porque quanto mais você conhece a palavra de Deus e a Bíblia, mais responsabilidade você tem por explicar a verdade. Isso não quer dizer que quem não conhece a palavra de Deus e a Bíblia não seja desculpado de pregar um evangelho errado, de maneira equivocada, de interpretações erradas. Eu tenho 39 anos, vou fazer 39 anos esse ano, e eu tive o privilégio de fazer um seminário, por exemplo, muito melhor do que o seminário que o meu pai fez. Meu pai, por exemplo, estudou com 2 livros em português. Era tudo que ele tinha acesso na época que ele fez o seminário. E a maioria dos documentos que ele tinha acesso eram apostilas que os professores tinham acesso a alguns pedaços de livros em português, e esses livros viravam apostilas, e as apostilas eram todo o material que eles tinham. Hoje eu tive acesso a um seminário muito melhor do que o seminário que meu pai fez, por exemplo. Não só esse seminário que meu pai fez, eu tive acesso a livros que meu pai não teve, né? Eu tive acesso, por exemplo, a professores que foram discípulos dos maiores teólogos do mundo. Tem um teólogo do Antigo Testamento, que é o principal teólogo do Antigo Testamento, chama Walter Kaiser Jr., é o maior teólogo do Antigo Testamento americano. Eu tive aula com um discípulo dele em inglês, né? Material que meu pai nunca teve acesso, material que a maioria dos pastores, por exemplo, dos anos 80 e 90 jamais tiveram acesso. E eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Porque a falta de conhecimento de alguns levaram eles a pregar mensagens equivocadas, com uma interpretação incorreta. E o desafio do pregador, quando ele está pregando a mensagem, é exatamente ser o mais claro possível naquilo que a palavra de Deus diz. Estou dizendo tudo isso porque eu vou pregar uma parábola. E a parábola, ela é uma parábola porque Jesus escolheu pregar o evangelho dessa maneira, para que um grupo seleto de pessoas ouvissem esse evangelho e compreendessem de uma maneira que outras pessoas não compreenderiam. Todo o ensinamento ele atinge 3 níveis de pessoas: aqueles que de maneira imediata ouvem a palavra direta, ou seja, existe um grupo de pessoas que eles vão ouvir essa palavra direta e eles vão entender exatamente da maneira que eu vou expor. Existe um grupo de pessoas que vai ouvir essa palavra que eu vou expor e não vai entender nada do que eu falei. E existe um outro grupo de pessoas que vai ouvir a palavra que eu estou pregando hoje, vai entender uma boa parte dela e às vezes vai até ir além daquilo que eu estou pregando, por intermédio do Espírito Santo e das suas próprias percepções do texto. É muito disso que o Mário falou hoje, da leitura da palavra, do seu entendimento que Deus vai dando à medida que você se relaciona com ela. A minha responsabilidade como pregador do evangelho é tentar ser o mais claro possível, sem fugir do objetivo direto da palavra. E hoje eu sou colocado a um grande desafio. Aliás, nesse ano, todos nós pregadores do evangelho seremos colocados a um grande desafio, porque o nosso texto, o texto que foi escolhido para a gente, para pregar o evangelho ao longo de todo esse ano, é um texto que ele requer muita interpretação, para você não fugir daquilo que é o importante do texto e não correr o risco de que alguns pregadores correram ao longo de toda a história. Por exemplo, eu vou nesse texto ler um dos textos que é o texto mais pregado de maneira mais equivocada ao longo de toda a vida. Lá no versículo 8 e 9 desse texto vai falar assim, que o bom semeador saiu a semear, e ele plantou, e a semente frutificou a 30, a 60 e 100. E você já deve ter ouvido isso dezenas, centenas, talvez milhares de vezes, dizendo que se você semear, você vai colher a 30, 60 e 100. E se você ouviu isso para qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, você foi enganado, me desculpe. Porque o texto aqui, ele diz exclusivamente sobre a pregação da palavra de Deus. E qualquer aplicação diferente disso, ela está equivocada. Ela é um erro.
ela é uma aplicação errada da palavra. Então você precisa entender o texto. Eu expor esse texto sem fugir daquilo que Jesus, que é o pregador da mensagem, queria falar, é desafiador. Então eu não vou falar hoje sobre a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus aqui, que é o objetivo básico da mensagem, que é a exposição do reino. Eu vou trazer os princípios que Jesus aplicou sobre frutificação dessa mensagem, porque para eu pregar essa mensagem eu teria que fazer uma outra exposição. Estou me explicando aqui porque talvez você não vai ligar para isso, mas hoje nós estamos na era da internet, né? Eu tenho 2 grandes amigos que nesse mês caíram no fuxico gospel por mentiras. Foram para o fuxico, grandes amigos, gente que senta na minha mesa, toma café comigo. Um deles inclusive vai pregar aqui na conferência desse ano, e foi parar no fuxico gospel por besteira, por coisa errada, por recorte de WhatsApp de maneira inadequada, porque esses caras, eles não estão aí para o reino e para o evangelho, eles são os urubus do reino, eles estão atrás da carnificina. Um outro essa semana, o sogro, há 15 dias o sogro morreu, há 15 dias, no dia da morte do sogro, teve uma confusão. Ele é pastor de uma denominação tradicional, e ele era o herdeiro. Então, se você conhece um pouquinho de denominação, imagina qual é a denominação, o herdeiro, mas ele não é o filho. Então olha a confusão, aí foi parar no fuxico gospel também, porque a assembleia de posse dele foi uma confusão. Então eu preciso explicar, porque senão eu vou parar no worship fails, no fuxico. Nós já paramos no worship fails aqui, né? Eu vou parar no fuxico gospel, vou parar no worship fails, ou qualquer página de um urubu gospel que fica à disposição aí do reino para falar besteiras, né? E o próprio texto nos alerta disso. Então o que eu vou fazer hoje é aplicar aqueles próprios princípios que Jesus apresentou sobre a frutificação, para a gente entender como que a gente pode ter uma colheita extraordinária em 2025. E a primeira pergunta que eu preciso fazer é se você está disposto a ter uma colheita extraordinária em 2025. Quem está disposto? Quem quer isso? Levanta a mão e fala assim: eu quero. Pronto, que aí se não quiser eu nem prego. O que eu passei esses 10 minutos explicando isso? Nada, né? Então vamos para o texto para eu pregar para você. Diz assim: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta: um lavrador saiu para semear. Veja que tem uma aspas ali, significa que a partir de agora são palavras de Jesus. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram no solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E antes de eu começar, eu preciso chamar sua atenção a esse versículo 9 que Jesus está falando aqui na primeira parábola dele. Em Mateus 13, a palavra ouvir, ela aparece 19 vezes. 19 vezes em um capítulo. No capítulo 13, a palavra ouvir aparece 19 vezes. Por quê? Porque Jesus está falando. E Ele quer que a gente ouça com atenção. Existem então 2 grupos de pessoas que vão ouvir a mensagem de Jesus: aqueles que ouvem e aqueles que ouvem com atenção. Quem é esposa sabe exatamente do que eu estou falando, porque tem hora que você está falando e seu marido está ouvindo, mas ele não está ouvindo com atenção. Quem sabe dessa realidade? Eu sou campeão. Tem dia que a Kézia está falando comigo e eu estou ouvindo, mas eu não estou ouvindo. E aí ela fala assim: mas eu falei com você. Eu falei: mas eu não estava ouvindo com atenção. Você tem que saber os horários que você fala comigo. Por exemplo, vou te dar uma dica: tudo que você falar depois desse culto eu não lembro. Não lembro.
Lembra que eu falei com o senhor depois do culto? Não lembro de nada, porque depois que eu preguei, a minha mente, ela entrou assim no zero, acabou, eu dei tudo que eu tinha. Eu estou aqui na base do Monster ali, ó. Se você chegou aqui e me viu bebendo um energético, porque, irmão, final de semana na nossa casa é punk, e além do final de semana na nossa casa já ser punk, eu estou no meio da mudança, com um monte de coisa fazendo lá em casa, porque a gente está mudando, você sabe bem, teve final de ano, teve virada, é uma loucura, é um caos absoluto, completo. E aí eu cheguei aqui que umas 2 vezes eu saí da minha faixa, vindo para cá, falei, meu Deus, cuida de mim, pelo menos para chegar na igreja e parar e tomar um energético para conseguir pregar, porque é punk, é correria, é uma loucura. Então quando eu acabo de pregar, que eu entreguei aquilo que o Senhor tinha para mim, eu faço assim, missão cumprida. Qualquer coisa que você fale comigo, das 8 horas até amanhã de manhã, não lembro de nada, não lembro de nada. É assim todo domingo e é assim toda vez que eu faço endoscopia. Quem já fez endoscopia sabe do que eu estou falando. Depois você faz endoscopia, irmão, qualquer coisa que aconteça daquele horário que você saiu do médico até o outro dia de manhã, não se lembra de nada. Você faz tudo e não lembra de nada. É a mesma coisa depois que eu prego. Sai tudo de mim, sai toda a palavra, toda a minha energia, toda a minha força, não lembro de nada. Porque existe uma diferença entre ouvir e ouvir com atenção. Você pode estar ouvindo tudo e não lembrar de nada. Você pode aprender tudo aqui, ouvir tudo e não aprender nada. Aliás, é exatamente essa a diferença que Jesus usa no texto seguinte, que está ali no slide, no capítulo 15 de João, quando ele fala assim, coloca aí o próximo slide que vai aparecer o versículo 7 e 8 de João 15, pode passar, 2 slides na verdade, isso, muito obrigado. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Olha só que coisa interessante, João 15, Jesus está falando sobre a videira que Ele é, e sobre a oração que nós fazemos quando pedimos a Ele, e recebemos tudo aquilo que pedimos em oração. Mas existe uma palavrinha que ela precisa ser destacada comigo e com você hoje, que é a palavra que está escrito lá, palavras, desculpa a redundância, mas é eu quero destacar a expressão palavras, porque no Evangelho de João, palavras aparece diversas vezes, desde o capítulo 1 até o capítulo 21, é a palavra mais usada por João, logos. Todavia em João 15, aqui na expressão que é traduzida no português para palavras, não é a mesma palavra que, desculpa essa cacofonia, essa confusão de palavras, não é a mesma expressão que João usa para palavra em João 1, porque lá em João 1, ele usa a expressão logos, ele usa a palavra traduzida como logos, que significa exatamente o verbo, Jesus, o logos. É uma outra palavra que dá origem à expressão logia, por exemplo, no Brasil, logaritmos e outras coisas, é esse logos. Só que aqui, em João 15, no versículo 7, ele usa a palavra remata, que a origem dela é rema, que não é aquela palavra que você aprendeu e o seu pastor pentecostal dizia assim, essa é uma palavra rema, que no intuito dele significava algo novo, não é isso. O sentido de rema é aplicável, é uma palavra viva, que você não apenas ouve como ela viva do céu, mas que você ouve e a pratica. Por isso quando eu leio aqui, se vocês permanecerem em mim, e as minhas rematas permanecerem em vós, o que ele está dizendo é o seguinte, e essas palavras sejam aplicadas no seu dia a dia. Você ouve a mensagem e você aplica essa mensagem, você ouve a mensagem, você ouve com atenção, você ouve a mensagem, você faz dela parte da sua vida, aí sim, vocês pedirão todas as coisas e elas serão ouvidas, porque não é só ouvir e entender a palavra, é ouvir e entender a palavra e aplicar ela no seu dia a dia. Então o que Jesus está falando em todo esse texto é o seguinte, olha, existem coisas que a gente ouve ao longo da nossa vida e a gente não aplica, e é por isso que a nossa semente às vezes não gera uma colheita extraordinária, porque não basta semear, precisa semear de maneira adequada, não basta apenas semear, tem que semear de maneira certa. Adianta eu colocar uma semente aqui no chão dessa igreja? Não, porque qualquer semente que seja lançada no chão dessa igreja não vai gerar colheita.
E aí a culpa não é minha, não é do Senhor, não é do sol, não é da chuva, não é da água, é minha e nem do solo, porque o solo estava aqui antes de mim. Agora, se eu vou lá fora e lá naquele solo que é fértil, a gente sabe que ele é fértil, é só ver a quantidade de árvore que tem aí, eu plantar uma semente, aí sim essa semente vai frutificar. Então, irmão, eu não posso me dar a desculpa para mim mesmo e para o mundo de que as minhas sementes, elas não geram uma frutificação extraordinária, se eu não souber os princípios da semeadura, se eu não souber os princípios que vão gerar uma semeadura e uma colheita extraordinária. E é por isso que Jesus usa essa parábola para explicar para os discípulos como eles iriam semear, para que eles pudessem, por meio da semeadura deles, que é a pregação do Evangelho, ter uma colheita de 30, 60 e 100 vezes mais de almas através da pregação do Evangelho. Porque, irmão, pregar o Evangelho também de maneira inadequada não gera a colheita esperada. Tem um monte de gente pregando errado aí, é por isso que não tem colheita. Tem um monte de gente pregando sem saber, e é por isso que não tem colheita. Então, se você quer ter uma colheita extraordinária, você precisa estar atento, ou os ouvidos atentos à semeadura e aos princípios da semeadura que vão gerar uma colheita extraordinária na sua vida. E eu te pergunto de novo hoje: você quer experimentar uma colheita extraordinária? Quem quer? Amém. Então, ouça com atenção. Fala para quem está do seu lado: ouça com atenção. Hoje nós vamos separar os homens dos meninos, os surdos daqueles que ouvem. Ouça com atenção. Vamos ler o texto? Olha o que o texto diz, versículo de número 3. Jesus contou várias parábolas, como esta. Abre aspas. Um lavrador saiu para semear. Eu gosto demais da didática de Jesus. E é interessante hoje, depois de pregar essa mensagem, o presbítero Cláudio me abordou e ele falou assim: pastor Samuel, é incrível, né? Eu sempre ouvi, já li, já preguei, eu nunca tinha prestado atenção nisso, e eu também não. Falei para ele. É engraçado, essa é a beleza de Jesus e da palavra, ela sempre tem uma novidade para a gente, você nunca vai esgotar de pregar a palavra. O apóstolo João termina o evangelho dele dizendo isso: olha, mesmo que eu escrevesse todas as histórias de Jesus, todos os livros do mundo, não seriam suficientes para contar tudo aquilo que Jesus fez, e nesses que nós temos já não é suficiente. Olha que coisa maravilhosa, está na sequência do slide lá, tem só o versículo 3, ele diz assim: Jesus contou várias parábolas e ele disse: um semeador saiu para semear. Olha que coisa linda, um dia, um homem que era um homem comum, uma mulher comum, um menino comum, uma menina comum, saiu para semear. Um dia, ele não era um semeador, ele não era um plantador. Quando que um semeador se torna um semeador? O dia que ele sai de casa para semear, o dia que ele levanta de casa e ele decide ser um semeador. Nenhum de nós aqui, eu acho, poucas pessoas talvez sejam semeadores. Eu, por exemplo, nunca plantei nada na minha vida, então eu não sou um semeador, a não ser a pregação do Evangelho, né? Mas vamos pensar em árvores, em frutos, em plantas. Eu nunca plantei nada na minha vida, nada, eu não sei nem como é que é esse negócio. Agora, se o diácono Aloysio estivesse aqui, ele podia falar: eu sou um semeador. Agora, então eu não posso me chamar de semeador, posso ou não posso? Não. Mas imagina que agora eu tivesse uma semente aqui no meu bolso e eu dissesse: hoje eu vou plantar uma semente de melancia, porque eu gosto muito de melancia, ali no nosso quintal, porque não tem nenhuma melancieira. E aí eu saísse daqui e plantasse lá. Agora a história minha começou de semeador, porque ninguém é um semeador até que saia para semear. Ninguém é um advogado até que se matricule na faculdade de Direito. Ninguém é um médico até que saia de casa um dia, se matricule na faculdade de Medicina. Ninguém é um vendedor até que venda algo. Ninguém é casado até que peça uma mulher em casamento. Ninguém tem filhos até que pratique o ato que gere filhos. Ninguém é pai até que o seu filho nasça. Você tem que agir para que alguma coisa aconteça. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É que elas estão esperando uma frutificação cair do céu. Elas estão esperando que do céu venha frutos.
Eles acham que a vida é estar chovendo hambúrguer, vai cair dinheiro do céu, vai cair faculdade do céu, vai cair promoção do céu, vai cair filhos do céu, vai cair casamento do céu. Eu conheço um monte de gente que deixou e ainda nem casou, porque a mulher da vida deles passou na frente deles e eles não saíram de casa e falaram: hoje eu abordo aquela mulher. E aí veio outro e abordou na frente dele. Porque, irmão, para você casar, você tem que um dia sair, meter a cara e falar assim: você quer casar comigo? Senão não casa. Se não der o primeiro passo, se não sair de casa, se não começar a faculdade, se não iniciar uma empresa, se não ir lá na junta comercial registrar o seu nome, não tem como virar uma empresa, não tem como ser um advogado, não tem como ser um médico, não tem como ser um semeador. Então, irmão, o primeiro princípio para que eu e você tenhamos uma multiplicação, uma colheita extraordinária, é: toda colheita tem um início. Então, comece hoje. Porque, irmão, quanto mais você demorar para sair, para semear, mais tempo você vai demorar para colher. Você quer ter uma colheita extraordinária? Não espere o carnaval, não espere depois do carnaval, não espere amanhã, não espere as condições adequadas, não espere o tempo virar, não espere ter todas as sementes, não espere estar pronto para isso. Saia para semear, e quanto menos você esperar, as sementes vão gerar uma grande colheita. Eu, quando casei, irmão, não tinha nada e tinha tudo. O que eu precisava para casar? Uma esposa. Pronto, já tinha. Quase perdi, ficou noiva, quase, escapou aqui, ó. E não era falta de eu falar com ela, era exatamente o excesso. Nunca foi a falta, sempre foi o excesso. Meu problema nunca foi falta, sempre foi excesso. Quase, escapou assim. Casei, não tinha nada. Tudo que eu precisava era de uma esposa. Casei, de repente, quando eu vi lá, já tinha fogão, já tinha geladeira. Minha geladeira, inclusive, está fazendo aniversário, 14 anos, daqui a alguns dias. Fogão, 14 anos, colchão já troquei, que a gente usou bastante, né? Outras coisas, tem um monte de coisa que ela fez 14 anos. Aniversário de casamento, não tinha nada, nada. Mas tudo que eu precisava eu tinha. Uma esposa. Você tem que sair para semear, você tem que dar o primeiro passo. Minha empresa não tinha nada, meus livros não tinha nada. O dia que eu pensei, vou escrever um livro, eu imaginei, nunca vou conseguir escrever o livro. Fazem 2 anos que eu lanço livro todo ano, 2 livros por ano. Como que isso aconteceu? De repente, um dia um estalo deu início, um dia começou, um dia eu dei o primeiro passo, um dia eu parei com a desculpa de que para ter uma colheita eu precisasse que descesse do céu algo. E você não precisa de nada para experimentar uma colheita extraordinária, só começar hoje a plantar as sementes que vão dar essa colheita. Então fala para alguém que está do seu lado aí: comece hoje. Eu, por exemplo, eu nunca ouvi do céu Deus falando assim: tu és meu filho amado, vai ser pastor. Fui eu que me escalei mesmo. Eu falei: eu vou ser pastor, e acabou. Eu acho até bonito quando alguém dá um testemunho assim: eu tenho um chamado, Deus falou comigo. Eu falei: Deus falou comigo não, fui eu que falei com ele. Falei: eu vou ser pastor. E acabou, dei o primeiro passo, fui fazer curso, fui fazer seminário, fui fazer faculdade, e sou pastor. E melhor do que um monte de gente que disse que ouviu do céu. Porque tudo que você precisa é começar, é dar o primeiro passo. Então dê o primeiro passo, saia do seu lugar hoje, não espere amanhã, porque quanto mais você esperar para semear, mais tempo você vai demorar para colher. Quem quer ainda colher em 2025? Então comece a semear hoje. Fala para outra pessoa, porque essa pessoa está esperando uma voz de Deus para ela começar alguma coisa na vida. Quem está esperando Deus falar algo do céu para começar um projeto novo na vida? Levanta a mão só para eu ver aí. Então fala para o irmão que está do seu lado aí que ele vai ser a voz de Deus agora. Comece hoje. Pronto, você já ouviu a voz para começar? Já ouviu a voz para começar? A maioria das coisas que eu fiz na minha vida, irmão, Deus não falou, fui eu que comecei. Fui eu que dei o primeiro passo. Nós somos wesleyano. Nós cremos na graça preveniente e no livre-arbítrio. Deus não está jogando com a gente. Ele respeita as nossas decisões e honra as nossas semeaduras. O mundo é feito de um princípio de semeadura. E se você começar a semear hoje, quanto menos você esperar, a colheita vai chegar na sua vida. Segundo princípio, acompanha comigo a sequência do texto. Olha agora o versículo 4. Enquanto espalhava as sementes pelo campo. Olha que coisa linda.
o semeador saiu para semear, e ele pegou uma sementinha, e ele colocou aquela sementinha e falou: essa é minha semente. Foi isso que ele fez? Não, ele pegou todas as sementes que ele tinha, e ele saiu a espalhar sementes. Espalhar é literalmente jogar semente para todo lado, irmão. No campo é óbvio, no campo, mas ele espalhou semente. Ele pegou semente, jogou para a direita, jogou para a esquerda, jogou para frente, jogou para trás. Porque, irmão, você nunca sabe quanto a sua semente vai frutificar. Você nunca sabe em que lugar que ela vai cair. Você nunca sabe qual semente vai dar certo. Então, semeie. Porque o limite da sua colheita é a sua semeadura. Ninguém vai colher semente que não semeou, mas todo mundo vai colher das sementes que semeou. Agora, se eu quero colher muito, eu devo semear muito. O Senhor fala isso para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreve isso na carta de 2 Coríntios: quem semeia muito, em abundância colherá. Quem semeia pouco, pouco colherá, porque essa é a lógica. Não dá para colher se não semear, então semeie, porque o limite da sua colheita é a sua semeadura. Ninguém vai colher aquilo que não semeou. Não limite a sua semeadura. Você quer aprender algo extraordinário, um princípio que vai te levar a uma colheita extraordinária? Não limite a sua semeadura. Fala isso para alguém que está perto de você. Não limite a sua semeadura. Esse é o segundo princípio. A quantidade das suas sementes é o limite da sua colheita. A quantidade daquilo que você semeia é o seu limite de colheita. Semeia, semeia, semeia. O quanto você semear, o quanto você vai colher. Agora você tem que espalhar a semente. Nós estamos em um dos tempos mais instáveis da nossa nação. Se você nasceu na década de 80 e 90, você está no momento mais instável da sua história. Quem nasceu antes de 80 viveu o plano Collor, plano Collor 1 e 2. Eu cheguei a fazer ação de gente que ganhou dinheiro do governo do plano Collor 1 e 2 quando eu era estagiário. Mas eu não vivi o plano Collor. Eu não vivi. Aquela instabilidade de inflação. Você ia num dia, comprava, estava num preço, estava no outro. Mas desde 94, desde que o plano real foi instalado no Brasil, nunca nós vivemos um tempo de tanta instabilidade. Então você não pode investir o seu dinheiro num lugar só. Você não pode investir o seu recurso em um único lugar. Você tem que diversificar. Você ouve isso todo dia no rádio. Então você semeia aqui, você semeia lá, é CDB, é Tesouro Direto, é DI, é nos imóveis. Você tem que pegar o seu rico dinheirinho, seja ele pouco ou grande, e começar hoje a diversificar os seus investimentos. Porque você não sabe o que vai ser amanhã. Você tem que pegar a sua vida e diversificar a sua saúde. Se você esgotar toda a sua vida em um trabalho, quanta gente está desempregado há 1, 2 anos, porque dedicou a sua vida a um único e exclusivo trabalho. Aí aquela porta se fechou, já era. Hoje não dá mais. Você não pode ter apenas um ofício, tem que ter 2, 3 ofícios, porque uma hora uma porta vai abrir em outro lugar, de uma maneira diferente. Se você não tiver ofício para aquilo lá, você vai ficar desempregado. Conheço um monte de gente desempregado porque trabalhava em uma área só. E às vezes essa área nem existe mais. E cada dia vai se esgotando algumas áreas que nós éramos especialistas. Então tem que diversificar os estudos. Tem que estudar qualidades, aquilo que a gente chama de soft skills. São as qualidades que são mais leves dessa estação. Não dá mais. Precisa espalhar sementes. Você não sabe qual é o dia de amanhã, para onde vai. Não limite a sua colheita. A sua colheita é limitada pela quantidade de semente que você espalhar. Se você pegar hoje aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos e diversificar e espalhar as suas sementes, você vai colher na medida que você semear. Então fala mais uma vez para alguém que está precisando ouvir isso. Não limite a sua semeadura. Eu estou falando aqui para gente que quer ter uma colheita extraordinária, amém? Amém. E eu estou levando como princípio básico, premissa básica, que só colhe quem semeia, né gente? Eu não preciso explicar isso.
Então eu estou falando aqui, crendo que todo mundo aqui que levantou a mão e falou assim: eu quero ter uma colheita extraordinária, está semeando. Amém ou não amém? Amém. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Você está semeando, você pode nem saber, mas você está semeando. Agora veja o terceiro princípio para essa colheita extraordinária. Versículo de número 4, sequência dele: algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Quando eu leio esse texto, eu vejo pelo menos 3 agentes que tentam impedir o crescimento da sua semente. 3 agentes que todas as pessoas vão enfrentar no seu plantio, na semeadura da sua vida. Veja, tem um agente externo. O texto diz que algumas sementes caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. As aves, elas estavam ali. Eu comecei essa mensagem alertando a gente aqui dos urubus da internet, que ficam aí só ouvindo culto para ver alguém falando alguma coisa um pouquinho diferente, fazendo alguma coisa errada, porque vivem da carniça. Comecei, porque as aves, elas estão aí, na expectativa de que uma semente não caia e não germine, para que ela vá e coma. E isso acontece com a pregação do evangelho. Você prega o evangelho e tem um urubu lá no prédio. Você prega o evangelho e tem um urubu no trabalho. Você faz tudo certinho, mas tem aquele urubu que só fica esperando a oportunidade de você dar uma falhadinha para dedurar você para o chefe e queimar a sua semente. Quem já experimentou isso? Eu já experimentei isso. E o meu trabalho é ser pastor. Imagina, o urubu era um pastor e não era torcedor do Flamengo. Claro que não, era do Corinthians e nem estava aqui em São Paulo. Olha só que coisa feia, né? Segundo, olha lá, então existem agentes externos que tentam contra a nossa semente. Depois, veja, tem mais um agente. Versículo 5 diz que outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram. Agentes naturais. Tem semente que a gente planta na vida e que, infelizmente, às vezes elas não vão frutificar, e ninguém tem culpa. É o sol, é a lua, é o inverno, é a tempestade. A gente não sabe quando vai ter sol, quando vai chover. Imagina que alguém planta agora e ele está na expectativa de que amanhã chova, e não chove. E depois de amanhã chova, e não chove. E daqui a uma semana ele está esperando que chova, e não chove. O salmista, que é desse ambiente, ele fala assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque a expectativa da chuva do israelita vem do monte. A chuva vem sempre lá do norte, onde está o monte Hermon, onde as chuvas são formadas, mas ninguém sabe quando a chuva vem. Então ele lança a semente sobre as águas, na expectativa de que um dia ele ache. O Eclesiastes, o autor de Eclesiastes diz: lança o teu pão sobre as águas e em breve achará. O Salmo 126 diz: aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará, porque ele não sabe quando as torrentes do Negueb virão. Ninguém sabe quando a chuva vem. Então às vezes você lança semente e o sol queima a sua semente. Agentes naturais. Às vezes o dia não estava para você, às vezes você não acordou legal, às vezes deu dor de barriga naquele dia que você ia semear, às vezes o perfume não bateu, o chefe gosta de azedo e você estava com perfume doce, deu ruim. Acontece. Tem dia que acontece, a gente não tem controle sobre isso. E ainda tem um terceiro agente. Veja qual é o terceiro agente. É aquele agente que está dentro de nós, no nosso ambiente, os espinhos. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Na igreja de vez em quando aparece um espinho. Aparece ou não aparece? Aquele irmão que só reclama, aquele irmão que está na fila do almoço, reclamou. Quanta gente que a gente pregou o evangelho com muita dificuldade, trouxe a pessoa para a igreja. No dia que ele veio no culto, um irmão que não estava com o Espírito Santo naquele dia, falou uma besteira para ele, e a pessoa nunca mais voltou.
Um irmão que não estava com o Espírito Santo no dia, ficou brigando por causa do lugar. O irmão que era da limpeza e não estava com o Espírito Santo um dia, não limpou o banheiro direito. Ou o pastor não estava muito inspirado e falou um monte de besteira. Acontece. Acontece ou não acontece? São agentes externos e internos, são espinhos que às vezes estão no nosso meio e que impedem o crescimento daquilo que a gente faz. Isso acontece no nosso trabalho. Tem lá no seu trabalho alguém que não gosta de você e que vai fazer de tudo para que você não seja promovido. Você já experimentou isso? Opa, já experimentou isso? Lá na sua faculdade tem alguém que não gosta de você, gente que está no seu ambiente, às vezes gente que a gente acha até que é nosso amigo, na sua família, na sua vizinhança, gente que a gente fala, esse é meu amigo, ele é meu parente. Normalmente o espinho é alguém que está perto da gente, porque a rosa está aqui em cima e o espinho está aqui embaixo, fazem parte da mesma família, fazem parte da mesma flor, mas aqui em cima é rosa, aqui embaixo é espinho. Fazem parte do mesmo corpo, mas aqui em cima é bonito, aqui embaixo é espinho. Você pega em cima, maravilhoso, você pega embaixo, você toma uma furada nos dedos. Acontece. Acontece ou não acontece? Tem alguém que já experimentou isso aqui? Só eu experimentei isso? Maravilha. Então eu não sou a única pessoa. Agora, se a gente vai enfrentar desafios, se as sementes elas enfrentam desafios, a beleza do texto é que ele não acaba aqui, porque se o texto acabasse aqui, a gente já está agora frustrado, não é verdade? Puxa vida, semeei e nada colheu, semeei e nada aconteceu. Mas a beleza do texto é que ele começa assim: um semeador saiu a semear, ele espalhou sementes no caminho, algumas delas enfrentaram desafios, mas outras frutificaram a 30, a 60 e 100. E aí tem um princípio precioso para a nossa vida: a semeadura, ela enfrentará seus próprios desafios, só que aqueles que viverão uma colheita extraordinária não desistem nos primeiros obstáculos. Aleluia. Talvez você tenha semeado em 2024 e não tenha colhido porque a sua semente enfrentou desafios, mas algumas sementes cairão em terra fértil e em pouco tempo você vai ter uma colheita extraordinária. Não desista pelas sementes que ainda não frutificaram, existem ainda outras que vão frutificar. Aleluia. Porque a gente às vezes se apega, imagina se Jesus tivesse parado de pregar por causa dos obstáculos, nós não estaremos aqui, irmãos. Imagina se alguém tivesse parado por causa dos obstáculos, nós não estaríamos aqui. Se nós não tivéssemos construído por causa dos obstáculos, nós não estaríamos aqui. Não tivéssemos comprado por causa dos obstáculos, não estaríamos aqui. Aquele irmão que pregou o evangelho para você tivesse desistido, porque antes de você, ele pregou para outra pessoa e essa pessoa não ouviu o evangelho, você não estaria aqui. Não desista diante dos obstáculos, porque algumas sementes cairão na terra fértil. Não desista. Toda semeadura vai enfrentar os seus próprios desafios. Eu nunca vi uma semeadura perfeita, irmão. Alguém aqui já viu uma semeadura que todas as sementes produziram? É impossível. É por isso que a gente semeia muito, é por isso que muito é semeado. Toda semeadura vai enfrentar os seus próprios desafios. Fala para quem está do seu lado: não desista. Tem alguém precisando ouvir essa palavra. Chegou aqui frustrado, porque ouviu, semeou em 2024 e não colheu nada. Tem alguém que semeou e viu todas as sementes não frutificarem, um desafio enorme, e está do seu lado, e você é o homem e a mulher de Deus que vai falar assim para ele: não desista, logo ela vai cair numa terra fértil. Fala para ele, não desista, vai cair na terra fértil. Eu era pastor lá em São José dos Pinhais, e nos 3 primeiros anos e meio de evangelho, de pregação, ninguém ficou na igreja. Durante 3 anos e meio eu fiz culto para 5 pessoas: Jonatas e Roberta, Nice, 5 adultos, tá? Que tinha 3 crianças, Nice, Joabner e Dona Josefa. Eram as 5 ovelhas que eu tinha. E aí o Fabrício, que era o filho do Jonatas, o Arthur e o Joás, que eram filhos da Nice,
A Kézia, que não conto, que é minha esposa, ela era de 3 igrejas ao mesmo tempo. E era isso, nossa igreja. 3 anos e meio. Eu abri o culto, eram 3 igrejas que eu era pastor. Hoje é mole ser pastor, a maioria das pessoas é pastor de uma igreja só. Eu era pastor de 3, São José, Cajuru e Uberaba. Eu fazia um culto das 4 às 5h30, saía de lá e ia para o Cajuru das 6 às 7h30, saía de lá e ia para o Uberaba das 8 às 9h30, todo domingo. No Cajuru tinha louvor, já melhorava. Em São José não tinha nada, tinha só eu. Então eu começava o culto, 4 horas, o sol batendo, imagina no verãozão no sul do Brasil, sol batendo assim na janela com força. Eu começava o culto 4 horas, louvor. Depois do louvor eu fazia oferta, depois da oferta eu dava oferta, depois que eu dava oferta eu pregava, depois que eu pregava eu fazia o apelo, depois que fazia o apelo eu ia no apelo, depois que eu ia no apelo eu orava por mim mesmo que estava lá no apelo, dava a bênção apostólica, cumprimentava os irmãos, saía correndo para outra igreja, domingo após domingo, terça, quarta e quinta, porque aí na semana cada uma tinha um dia de culto. Cajuru era terça, São José era quarta, Uberaba era quinta, para fazer os cultos semanais. Toda semana essa era a minha vida, dia após dia. Nos 3 primeiros anos eu não batizei uma viva alma de São José dos Pinhais, e de vez em quando aparecia alguém lá e eu falava, nossa, e não é que eu não evangelizava, eu pregava muito, eu ia em tudo quanto é lugar, entregava meu cartão, ia para, visitava as pessoas, semeando, fazia palestra nas empresas, me oferecia para ajudar de alguma maneira, semeando. Aí chegava, mas eu lembro de uma vez que chegou um casal muito precioso, depois eles se tornaram membros da igreja, mas eles chegaram, e como a igreja era pequena, eu tinha que às vezes tomar uma água, no meio de um louvor, no meio da oferta, e aí eu pedia para esses irmãos às vezes orarem durante o culto, porque esses irmãos hoje são homens e mulheres de Deus, naquela época eles estavam recomeçando, aí eu pedia assim, Início, você pode orar? Aí a Início orava, Joabner, você pode orar? Aí o Joabner orava, Dona José, você pode orar? Dona José orava. Era para eu tomar uma aguinha e continuar. Só que esse casal chegou e viu eu fazendo isso, falou, o quê? Vou ficar nessa igreja não, porque qualquer dia o pastor vai me pedir para orar. E nunca mais voltaram. Voltaram depois, se tornaram até membros da igreja. Foram muito úteis. 3 anos e meio, irmão. 3 anos e meio semeando. O espinho para a vida daquele casal fui eu pedindo oração para os irmãos da igreja. Olha só. 3 anos e meio, até que um dia as sementes caíram em uma boa terra, até que um dia uma porta se abriu, e aí nós saímos de 5 para 55, de 55 para 150, de 150 para 300, de 300 para 600, 600 para 900, de 3 anos e meio, no final do 8º ano que eu tinha plantado a igreja, nós tínhamos mais de 900 membros, porque uma hora as sementes caem na boa terra, vai cair. Olha o que o texto diz, segue para mim por favor. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram a 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Porque, irmão, o semeador não é responsável pela colheita, ele é responsável pelo plantio. Eu não sei quando eu vou colher. Você não sabe quando vai colher. Quando nós assumimos aqui, a gente nem sabia a quantidade de fruta que tinha. E na virada eu falei um monte de coisa, e um monte de gente chegou e falou para mim, não pastor, tem isso, tem aquilo outro. Essa mangueira, que eu nem sabia que era mangueira, deu a primeira frutificação nesse ano, 2 anos depois que nós estamos aqui. A segunda jabuticabeira, 1 ano depois que a gente está aqui. Eu não sei quando dá jabuticaba, eu não sei quando dá manga, eu não sei quando dá abacate, eu não sei quando dá uva japonesa, eu não sei quando dá carambola, eu não sei quando dá amora, eu não sei quando os frutos dão, não sou eu que tenho controle sobre isso.
e nem quem semeou essas árvores. Eu não sei quem semeou, mas a verdade é uma: ele semeou e ela está dando fruto, 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 fruto e mais fruto desde o dia que alguém semeou. Por isso, meu irmão, quarto princípio importante para você: você não é responsável pela sua colheita, você é responsável pelo seu plantio. Continua semeando, porque aquele que dá colheita extraordinária no tempo dele vai gerar uma colheita extraordinária na sua vida. Você só é responsável por aquilo que você semeia. A colheita ela é obrigatória de todo mundo que semeia. E eu não sei se isso te conforta ou te confronta, porque na virada eu mando mensagem para todo mundo. Talvez você tenha recebido minha mensagem aí. Se não recebeu, é porque você ainda não tem meu número e não salvou lá. Mas a maioria das pessoas que eu tenho o número e salvei, e eu tento salvar o número da maior parte das pessoas da igreja, eu mandei uma mensagem lá de Feliz Ano Novo. Não é isso? Você recebeu. Aí eu mandei para uma pessoa que não é aqui da igreja, não é minha ovelha, eu não sou o pastor dela, mas eu em algum momento falei, vou ajudar essa pessoa. Eu estava passando uma necessidade, aí mandei no ano passado. Aí ele mandou uma mensagem, eu mandei a mensagem Feliz Ano Novo, e ele respondeu no dia 1º, irmão, primeiro dia de 2025. Logo depois que eu mandei a mensagem, foi relativamente cedo, ele respondeu, finalmente me mandou uma mensagem. Aí eu respondi, pelo menos eu mandei, você nem mandou. Porque eu estava a caminho, primeiro dia do ano. Aí ele falou um monte de abobrinha. E aí no final de um monte de abobrinha, ele falou assim, eu espero que você colha tudo que você plantou esse ano. Eu falei, meu Jesus, glória a Deus, eu digo amém, que os anjos abram o céu agora e digam amém. Que aí eu sou um pouquinho irônico nessas horas, né? Eu falei, amém, tudo que eu quero é colher o que eu plantei. Irmão, se eu colher tudo que eu plantei, Jesus, essa casa aqui não vai ser suficiente para conter tanta gente. Esse espaço aqui não vai ser suficiente. Nós vamos comprar isso aqui nesse ano, à vista, sem parcelamento. Vou sortear todas as casas de consórcio, vou pagar todo mundo, vai ter projeto social, vai ter tudo que você possa imaginar. Tudo que eu quero é colher. Agora o duro é se ele tivesse mandado isso, se eu tivesse coçado a cabeça e falado assim, Jesus tem misericórdia. Porque em Gálatas, o apóstolo Paulo no capítulo 6 fala assim, olha irmãos, cuidado, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, porque você não é responsável pela colheita, mas a colheita ela é obrigatória para tudo aquilo que você semeia, e você está semeando todos os dias na sua vida, querendo ou não querendo, você está semeando. Agora a pergunta é, você está tranquilo com a colheita que virá ou está desesperado? Porque não tem como, você vai colher, vai colher, vai colher, porque a gente não é responsável pela colheita, a gente é responsável pela semeadura. Então continue a semear, porque uma hora a colheita vem. Eu semeei anos, até que uma hora eu colhi, uma hora veio a colheita, e está vindo colheita. Eu colho coisas hoje que eu nem lembro quando eu semeei. Às vezes a pessoa fala assim, o senhor fez isso, eu falei, tem certeza? Ontem a gente estava conversando aqui na reunião, e uma pessoa falou, o senhor fez isso lá em tal lugar. Eu falei, você não lembro. Precisa receber mensagem, olha, o senhor fez isso. Tem um amigo que ele, todo mês, ele me manda um presente. Eu falo, cara, para de mandar presente todo mês. Ele falou, não, eu vou mandar porque nos meus dias difíceis, todos os meses você me mandou bem, presente, e agora eu estou bem demais, e eu não posso me esquecer do que você fez. Sementes que você nem sabe, porque a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Sabia disso? Você pode não semear, mas colher você não tem como não colher. Semeou, vai colher. Semeou, vai colher. O maior exemplo disso é Davi. Davi semeou coisas boas ou não semeou coisas boas? Mas semeou coisas ruins, e ele era maravilhoso, irmão. Ele pediu perdão, se arrependeu, mas a casa dele era um caos, porque Davi foi um adúltero, um mentiroso, um prostituto. Os filhos se pegaram, o filho revoltou contra ele, porque irmão, não confunda justiça com misericórdia.
O Senhor é misericordioso, mas Ele também é justo. E a lei da semeadura, ela é uma lei que rege o universo. Você não tem como escapar. O Senhor não é misericordioso com a semeadura, porque Ele é uma regra, Ele é justo. Ele falou: plantou, vai colher. Simples assim. Plantou, vai colher. Às vezes na igreja as pessoas confundem isso, né? Eu aceitei Jesus, agora as coisas vão mudar, nada vai me acontecer. Não tem jeito, irmão. Você fumou, talvez tenha câncer de pulmão. Você bebeu demais, talvez tenha cirrose. Você se prostituiu, talvez a sua casa seja um caos. É viciado em pornografia. Eu sempre falo para quem está próximo de mim: tudo aquilo que você faz no secreto, seus filhos vão fazer no público. Essa é a lei de Davi. Você fez no secreto, seus filhos vão fazer na frente de todo mundo, porque toda semente vai gerar frutificação. Toda semente vai gerar frutificação. Toda semente vai gerar frutificação. Quando eu era criança, teve um dia, eu tinha uns 8 anos de idade, e era um dia comum, devia ser férias. Meu pai tinha me liberado para ir jogar bola. Eu tinha que jogar bola e sair do futebol e ir para a casa da minha tia. Só que, irmão, eu gostava demais de jogar bola. Quem foi dessa igreja aqui entre 90 e 2000, que eu era adolescente aqui, cansou de me ver jogando bola. Eu gostava demais de jogar bola. E eu saí de casa em Rondônia, o sol batia na janela 6 horas, era impossível eu ficar dormindo. 6 horas eu acordava e fui para a quadra jogar bola. Eu joguei bola, irmãos, das 6 até o meio-dia. Quando deu o meio-dia, o meu primo apareceu, o filho da minha tia, e falou, em vez de me chamar para a casa dele, sem vergonha, falou assim: vamos jogar bola? Eu falei: vamos jogar bola. E eu joguei bola da meio-dia às 3. 3 horas o treinador do meu time apareceu e falou assim: vamos jogar bola? E eu falei: vamos jogar bola. E joguei bola das 3 às 6. E meu pai, que estava me esperando para me buscar lá na casa da minha tia, estava desesperado sem me achar, porque eu joguei bola na escola, joguei bola no campo da quadra, joguei bola no campo de futebol, joguei bola em tudo quanto é lugar. 6 horas da tarde ele lembrou que talvez eu pudesse estar no time, e ele foi lá me buscar. E ele chegou 6 horas. Quando ele chegou, eu achei, deve ser umas 7 da manhã, porque jogar futebol para mim era 5 minutos, eu ficava 20 horas e parecia 5 minutos. Aí quando eu percebi que era 6 da tarde, eu falei: nossa, hoje eu estou morto. E eu entrei no carro, pensei: meu pai vai tirar o cinto e ele vai dar cintada em lugares que eu desconheço. E quando ele me chamou, ele só me chamou, ele deu um assobio e me chamou. E eu sentei no carro. Nosso carro era um Fusca, ele não tinha o assoalho da frente, ele tinha a ferrugem tinha comido o assoalho da frente, uma tábua, e eu sentei na parte de trás. Eu falei: hoje eu vou apanhar de tudo, de cinto, de tábua, de ferrugem, do que meu pai encontrar na frente. E eu sentei atrás, e eu fiquei esperando ele falar, e torcendo para ele falar, que a melhor coisa que tem em alguém como eu e o meu pai é que eu fale. O dia que eu parar de falar, você se preocupa. Aí, irmãos, tem que ficar preocupado. O dia que meu pai para de falar, você tem que estar preocupado. E ele não falou nada. Era 6 da tarde, ele não falou. Nós chegamos em casa, ele me mandou tomar banho, ele não falou nada, porque eu falei: agora no banho eu apanho, eu estou pelado, vai vir sentada. Eu tomei banho de olho aberto, irmão, suando aqui, chorando do shampoo nos olhos e olho aberto. Falei: vou apanhar. Nada. Fomos para a igreja, participamos do culto. Quando voltou do culto, falei: bom, ele não me bateu, porque agora ele foi pregar, ele devia querer estar calminho, agora certeza vou apanhar. Não falou nada. Passou aquele dia, na hora que eu fui orar para dormir, depois que ele contou a história, aquela coisa toda, eu falei: Jesus, volta, porque se o Senhor me livrou hoje, amanhã o Senhor não me livra. Volta, por favor. Jesus não voltou, e a prova é que eu estou aqui. Veio o outro dia, acordei de manhã, eu falei: hoje não escapa. Meu pai não falou nada. O dia inteiro ele não falou nada. Passou uma semana, irmão, ele não falou nada. Eu falei: meu pai esqueceu. Mas aprenda algo: o pai tudo vê, o pai tudo ouve, e o pai tudo sabe. Quem tem pai sabe que eu estou falando a verdade. E o meu pai, 1 hora, eu falo isso para minhas filhas todo dia, e 1 hora o meu pai lembrou, mas ele não lembrou só desse dia não, ele lembrou de toda a minha, desde a minha fecundação, de todas as coisas erradas que eu fiz desde o dia que eu fui fecundado. E ele começou a falar, irmão, e ele falou tudo que eu fiz de errado.
desde o verão passado até aquele dia, e eu apanhei. Porque, irmão, não se engane, a gente pode até achar que Jesus esqueceu, que Deus esqueceu, mas a colheita ela sempre vem. E eu não sei se isso te conforta ou se isso te confronta. No meu caso, eu me sinto confortado pelo fato de ter uma colheita me esperando por toda a semeadura. Mas o que eu posso dizer é que se você começar a semear hoje, uma hora a colheita vai vir. Aleluia! Fala para quem está do seu lado, a colheita vem. Vê se ele vai ficar preocupado ou feliz. Não veja não. Porque, irmão, você não é responsável pela colheita, você é responsável pela semeadura. Semei. Hoje pela manhã nós estávamos aqui no culto, e aí na hora da ceia, um irmão muito precioso pegou a ceia para participar, e uma pessoa da família começou a chorar, porque fazem pelo menos uns 40 anos talvez, não 40 não, mas uns 30 anos que essa pessoa talvez não tomasse ceia, e essa pessoa é muito querida para mim e para a família, e a pessoa da família me olhou sorrindo e chorando, porque, irmão, toda semeadura vai trazer a sua colheita. Talvez você ainda não está vendo a colheita da sua família, dos seus negócios, das suas finanças, mas se você continuar a semear, o Senhor vai trazer colheita para você. Fala para alguém que está do seu lado de novo, a colheita vem. A colheita vem. Olha que coisa bonita, o texto termina dizendo assim: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Porque o que separa a gente daqueles que nós que colhemos de maneira extraordinária, para aqueles que não colhem, é porque nós ouvimos com atenção. Nós ouvimos os princípios e nós trazemos eles para a nossa vida. É o remata, é a palavra, permanecer na palavra, é ouvir a palavra e fazer dela parte da minha vida. É o que eu faço a partir de hoje. Talvez você não seja um semeador, mas você não era um semeador. Tudo que você precisa para ser um semeador hoje é: o semeador saiu a semear, é sair, é dar o primeiro passo. Pastor, o que eu preciso fazer para transformar minha família? Comece a semear hoje. Meu casamento, comece a semear hoje. Meus negócios, comece a semear hoje. Minha saúde, comece a semear hoje. Eu não lembro mais o dia que eu comecei a semear algumas coisas da minha vida, mas um dia eu comecei a semear. Eu não lembro, às vezes vem a colheita, e às vezes eu até falo com o Senhor: Senhor, eu não mereço. Essa, por exemplo, foi a oração que eu fiz, que eu tenho certeza que mudou, abriu o céu para as almas aparecerem lá na igreja. Um dia eu estava muito chateado, nesses 3 anos e meio, e desanimado, e eu numa vigília, mandei todo mundo para casa e falei: todo mundo, aquelas milhares de 5 pessoas que nós tínhamos, e falei: vão para casa que hoje eu vou ficar aqui com o Senhor. E todo mundo foi para casa, e eu fiz uma oração: Senhor, eu sou um pecador, o Senhor talvez nem tenha me escolhido, eu que me escalei, mas eu não escolhi ser filho de pastor, eu nunca passei aniversário com a minha família, todos os meus aniversários foram longe da minha família, eu nunca morei nos terrenos da minha família. Alguém hoje tinha um carioca aqui, eu falei: eu sou fluminense. Ele falou: você não tem sotaque? É porque eu nasci e eu mudei. Eu sou missionário, eu morei em São Paulo, em Porto Velho, em São Paulo, em Curitiba, na Europa. Eu nunca morei perto da minha família. Às vezes pela graça de Deus tem um parente perto, um parente. Hoje tem a Miriam e o Wander, mas só eles, e acabou. Não tem. Fazer um aniversário, eles já estão até cansados de participar do aniversário das minhas filhas, eu das deles, que é só nós, é nós e nós, é nós e nós, é nós e nós. Vamos chamar a nossa família para o aniversário. Nós 4. Eu tive a minha avó, morei 6 meses perto da minha avó, Glória.
e ela já estava muito doente. Quando eu vim para São Paulo, ela morava numa casa de repouso, bem pertinho da minha casa, do outro lado da avenida, e eu ia lá 1, 2 vezes por semana, pelo menos, porque era a minha oportunidade. Eu nunca tinha morado perto dela, a vida toda. Então a minha oração naquele dia foi assim: Senhor, eu talvez não tenha semeado muito, as minhas sementes talvez sejam pequenas, mas lembra das sementes dos meus pais, lembra da semente dos meus avós, lembra da semente dos meus bisavós. Meu bisavô deu o primeiro terreno para a igreja metodista wesleyana, sabia disso? O primeiro terreno para a igreja metodista wesleyana foi doado pelo meu avô lá em Benfica, onde hoje é a igreja, hoje não é mais a igreja, mas o primeiro terreno da igreja metodista wesleyana de Benfica, primeira propriedade, foi doado pelo meu avô, vô Nazim, bisavô, pai da minha avó. Minha família, a metade dela ficou numa denominação, outra metade ficou na outra, quando convidaram a se retirar os wesleyanos. E assim, sementes que não fui eu que plantei, Senhor, mas Senhor, se o Senhor achar graça aos seus olhos e me dar essa colheita, eu recebo de bom grado. Eu tenho certeza que esse espaço aqui não fui eu que plantei, não, foi meu tio e meu pai, que lá em 1986 ficavam aqui na frente, olhando para esse terreno e falando assim: um dia esse terreno vai ser nosso. Por acaso eu nasci em 86, e talvez eu tenha ouvido essas sementes, e hoje nós estamos colhendo sementes que os meus pais, eu estou falando deles que era pastor, mas eu podia falar das irmãs e irmãos diáconos, diaconisas, ovelhas, as irmãs que cantaram né? E que hoje nós estamos aqui colhendo sementes deles. Mas a verdade, irmão, é que todo mundo que ouve com atenção e pratica, no tempo oportuno, vai experimentar toda a colheita do Senhor. E você talvez não esteja experimentando ainda, porque volta um pouquinho o texto, volta só um pouquinho o texto, ali no versículo 8, volta só 2 slides. Ainda, está vendo ali o ainda? Talvez você esteja antes do ainda, mas tem um ainda do Senhor para você. Ainda outras caíram em solo fértil. Você talvez ainda esteja semeando e sofrendo com as pressões, mas vem um ainda do Senhor, e as suas sementes vão frutificar de maneira extraordinária. Alguém semeia uma semente de melancia, e hoje pela manhã o pastor Edilson me deu uma lição, que eu falei: eu penso que melancia talvez seja a fruta que dê mais semente. Ele falou: não, pastor Samuel, é milho. Eu falei: milho? Verdade, porque uma semente de milho de cara dá 4 ramos, espigas, não, espiga é o de dentro, né? Mas 4 brotos de milho, e cada broto daquele de milho, quantas espigas dão? 6, 7, 8, e cada espiga dá quantas sementes? Uma semente, irmão. Olha quantas outras sementes dão. Você não sabe quanto você vai colher com a semente que você está plantando hoje, mas o que eu posso garantir é que você vai colher muito no Senhor. Quem crê nisso? Amém? Põe um último slide aí para você não esquecer. Toda colheita tem um início. Comece hoje. A quantidade das sementes é o limite da sua colheita. Não limite a sua semeadura. Toda semeadura vai enfrentar os seus próprios desafios. Não desista nos primeiros obstáculos. Você não é responsável pela colheita, é responsável pelo plantio. Então, continue a semear.